Oi, gente, tudo bem? Professora Dani Duarte aqui novamente para falar mais um pouco sobre sintaxe e tipos de sujeito agora, ok? A gente já até iniciou um pouco sobre sujeito, sempre estou também falando alguma coisa sobre análise sintática, mas vamos trazer aqui de forma mais completa os termos essenciais da oração, primeiramente os tipos de sujeito, depois os tipos de predicado, ok? Então, sujeito é o termo da oração de quem se diz alguma coisa. Quem é que vai falar alguma coisa? Quem é que vai trazer essa informação sobre o sujeito? O predicado, tá? E é o sujeito que vai estabelecer essa concordância com o verbo na oração. E aí, lembrando que quando a gente já falou de início de sintaxe e tal, para a gente ter uma oração, a gente precisa ter, né, um verbo. E aí, né, a cada verbo você tem uma oração. Então, você tem dois verbos, duas orações e tal. Aquela parte lá que a gente fala de frase, oração, período. E aí a gente pode ter simplesmente uma oração só com um verbo lá, né? Descansou, ponto. Então, isso aí é uma oração. Então, em alguns casos, a gente vai ver aqui também que existem orações, né, que não possuem sujeito, né, que tem um sujeito inexistente ou é considerado uma oração sem sujeito. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Mas quando nós temos sujeito, né, aí a gente vai ter um predicado que vai informar algo relacionado a esse sujeito, ou quando se trata de fenômeno da natureza, a gente sabe que vai fugir um pouco disso. Então, nós temos aqui alguns exemplos, não é? Para a gente identificar melhor o sujeito, é interessante sempre que a gente faça a pergunta para o próprio verbo. Então, quem enfrentava filas na porta do consulado americano? Pessoas. Quem apareceu por aqui hoje? Ninguém. Né? O que se baseavam, né? Se baseavam em fatos reais? As pesquisas. Né? O que não era um cão? O bicho. Então, a gente faz essas perguntas para o verbo para a gente conseguir identificar tanto o que vem antes, né? O nosso sujeito, ou, no caso, se ele for posposto, ele vier depois, mas quem é o sujeito desse verbo, se possui um sujeito, e se esse verbo tem um complemento, que complemento é esse, ou se existem outros elementos que ajudam a completar o sentido da oração, ok? O sujeito, como eu mais ou menos adiantei aqui agora, né, quando eu falo assim, um sujeito posposto, né, o sujeito, quando ele está depois do verbo, ele vai mudar ali sua posição, né, de início de oração, né, para depois de um verbo. Às vezes ele está no meio de um predicado, né, como a gente vê aqui, às vezes ele está no início, às vezes ele está no final. Então, as garotas maquiavam-se em frente ao espelho. Nós temos aqui uma ordem direta, né, que é o sujeito mais predicado, que é muito comum. Né? Chegaram ao estádio jogadores de futebol, né? Quem chegou ao estádio jogadores de futebol? Então, você tem uma ordem aqui, indireta ou inversa, predicado mais sujeito. E aí a gente tem uma ordem também que é colocar o sujeito no meio, né? Saíram todos os participantes pela porta da frente. Eu faço questão nessa na parte de sujeito eu fiz mais essa coisa coloridinha e tal, mas sempre se colocar em negrito, às vezes negrito e sublinhado, tá? Para ficar mais evidente, ok? E aí, como a gente já adiantou na parte de conceito lá do sujeito, o sujeito ele sempre estará em concordância com o verbo em número e pessoa. Lógico que no dia a dia a gente costuma chegar a falar assim, as meninas saiu, não é? E aí, só que a gente tem essa informação no nosso artigo aí que se trata de mais de uma menina, mas a gente bota saiu porque a gente falou menina, não é? Mas em se tratando de gramática tradicional, que é o que é cobrado em concurso, é isso aqui. Então, a gente tem que ter uma visão boa disso para entender que existem contextos diferentes, né, desse uso da nossa língua portuguesa, tá? Então, nós encontramos uma solução para o seu problema, né? Se você quer a gente encontrou, a chuvarada regou, alugam-se casas de veraneio, e aí eu fiz a inversão aqui, porque isso aqui, como a gente já falou em voz passiva, isso aqui é voz passiva sintética. Então, para a gente entender melhor, puxa, por que aqui que alugam-se e não é aluga-se? Porque casas de veraneio são alugadas, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é assunto que entra em vozes de verbo,
isso aqui entra em sujeito, entra em predicado, entra em concordância verbal. Então, é um assunto que vai sendo repetido, tá? O sujeito pode ser formado por uma ou mais palavras, né? E quando isso acontece, a palavra fundamental, a gente dá o nome de núcleo, ok? Então, você tem um sujeitão aqui, né? Longo. O meu livro novo de matemática custou bem caro. O que custou bem caro? O meu livro novo de matemática. E aí nós temos uma palavra aí que é a palavra fundamental, que vai ser livro, ok? E essas outras palavras que estão perto aí, a gente vai ver que são adjuntos adnominais, tá? A gente já falou um pouco disso, um pouco não, já falou bastante, na verdade, porque quando eu tratei de artigo, tem um artigo definido aqui, o meu, né, o pronome possessivo meu, novo, adjetivo, de matemática também, né, que vai dar essa informação aí sobre que livro é, a gente traz essa função dessas classes gramaticais, ou pelo menos algumas dessas funções, né? Uma delas que vai ser adjunto adnominal, de uma ou de outra. Sujeito pode ser representado por um substantivo, uma palavra substantivada, então a mesada do garoto está comprometida, né? Aí a gente tem um substantivo, mesada, o seu olhar é triste, aí já tem um verbo, né? Prototipicamente, né? A gente tem uma palavra que seria verbo, mas que aqui está sendo substantivado e se tornou, né, o nosso núcleo aqui do sujeito, tá? Pronome pessoal do caso reto ou de tratamento, eles devem vir amanhã. Pronome demonstrativo, indefinido, interrogativo, relativo, né? Alguém viu meu chapéu, né? Quem é o sujeito aqui do verbo, né? Da forma verbal, viu alguém, ok? Numeral, ambos desistiram da vaga para a segurança, ok? Tá, um numeral funcionando como sujeito também, tá? E aí o sujeito pode ser representado também por uma oração substantiva. E aí, aos poucos, assim, tanto aqui quanto em predicado, a gente vai, né, como antes também, eu já estava fazendo isso, a gente vai vendo que a gente está fazendo análise aqui de período simples, mas a gente vai para período composto, e aí vai ver essa questão de uma oração funcionar como sujeito. E aí, questão que caiu, por exemplo, em 2013, né, fazer uma pergunta lá sobre a função daquela determinada oração lá. Convém que todos aguardem a liberação das pistas, né? Então, isso convém. A melhor forma de entender isso aqui, que todos aguardem a liberação das pistas, se trata de um sujeito, isso convém. O que convém? Isso, que todos aguardem a liberação das pistas. Isso vai ficar ainda mais evidente na análise de período composto por subordinação, ok? O sujeito pode estar determinado ou indeterminado na oração. E aí, quando se trata de sujeito determinado, a gente, lógico, vai conseguir identificá-lo, né, na oração, e ele vai poder ser o sujeito simples, que é quando a gente tem só um núcleo. Então, o garotinho chorava muito, um grupo de jovens aguardava a porta do clube, eu visitei meus amigos de infância, os três identificados como comparsas apresentaram-se hoje. Mas como assim é um sujeito simples, se é um grupo, se são três, entendeu? Porque só tem um núcleo. Então, não importa se é o mundo, você só tem um núcleo, o mundo. Mas se fosse assim, a, o, o, o mundo dos Thundercats e o mundo dos Power Rangers, se tivesse assim, aí você tem duas palavras mundo aí, e aí você já tem um período composto, né? As frutas estavam caras, né? Eu tenho frutas, um núcleo, mas se eu falo assim, a goiaba e o abacate estavam caros, aí eu tenho dois núcleos, aí eu vou ter um sujeito composto, ok? Então, o que pesa aqui é o núcleo, tá? Composto, a gente tem exemplos aqui, como homens e mulheres querem viver harmonia, então eu tenho dois núcleos, ok? Se eu tiver só aqui pessoas, um núcleo, ok? As flores e os frutos, dois núcleos, flores e frutos, tinha um perfume delicioso. Então, se você tiver um sujeito com mais de um núcleo composto, ok?
E aí, como eu falei, ter cuidado para não confundir sujeito composto com esse sujeito simples flexionado no plural, que eu me baseei dessa vez no material de Silveira Bueno. Silveira Bueno vai falar muito mais bonito do que eu, ele vai falar que não confundir com o sujeito simples flexionado no plural. O que ele quer dizer com isso? Nós, né? Por exemplo, né? Eles, né? Elas. Então, assim, está flexionado no plural, mas não é composto. Para ser composto, tem que ter mais de um núcleo, ok? Então, você e eu tenho um sujeito composto. Núcleos, você, eu. Nós prepararemos o jantar aqui, né? Tem a mesma questão semântica, mas sintaticamente eu só tenho aqui um sujeito simples, nós, um núcleo, ok? Existem esses casos em que o sujeito está explícito, né? Nós podemos facilmente identificá-lo na oração, e existem casos em que o sujeito está implícito, ele não vai aparecer expresso, mas a partir da desinência, que é aquela partezinha lá que a gente estava vendo lá dos verbos, a gente vai conseguir identificar. Então, se eu falo assim, visitei meus amigos de infância, que é um sujeito aqui de visitei, né? Que não via há muitos anos, que é um sujeito de via aqui, um sujeito implícito, eu, ok? E aí a gente vai ter diversos motivos na nossa comunicação do dia a dia para poder fazer essa escolha de deixar o nosso sujeito implícito. Além disso, a gente pode chamar esse sujeito de desinencial, simples implícito, elíptico, oculto. A gente escutou muito, pelo menos eu escutei muito no início, né, quando eu comecei a estudar análise sintática, sujeito oculto, né? Depois eu comecei a escutar elíptico, aí só depois eu comecei a escutar desinencial, né? Implícito, muito tempo depois. Então, começou com uma brincadeira, telefonou para um conhecido e disse, eu sei de tudo, né? Então, aqui está, a gente não consegue, a gente sabe que pode ser um ele, um ela, aqui já é mais difícil de a gente resgatar pela desinência, mas ainda assim, a gente sabe que existe um sujeito, né? A gente sabe que existe um sujeito. E quando a gente não consegue identificar esse sujeito, a gente chama ele de indeterminado, tá? Então, existem duas formas de a gente indeterminar esse sujeito. Uma delas é a gente flexionar na terceira pessoa do plural, né? Como acontece aqui, com tocar a campainha da minha casa, denunciar o responsável pelo furto dos cheques. Então, a gente não tem uma referência do sujeito, a gente coloca na terceira pessoa do plural, né? Quebraram a minha janela. Eu não sei quem quebrou, alguém quebrou. E eu não falo assim, quebrou. Perceba que a gente nunca fala, quebrou a minha janela, jogou uma pedra na minha janela. Jogaram, né? Então, a gente acaba utilizando uma das formas é essa, né, de indeterminado. Geralmente a gente faz isso porque a gente não sabe quem é, ou a gente quer esconder, né? Digamos que alguém te ligou e eu estou querendo esconder isso de você, eu quero fazer uma surpresa, ou eu não posso dizer porque é segredo. Eu falo assim, ó, perguntaram de você ontem, mas aí eu não falo quem é. Eu sei quem é, mas você não sabe e eu deixo isso como segredo. A outra forma de a gente determinar é utilizando aquela partículazinha, e eu vou ter que postar de novo, mas eu sempre faço isso, porque eu esqueci de botar um negrito aqui. Aquela partículazinha que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Ter cuidado, porque existem outras partículas si e a gente pode confundir. Então, aqui é índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu faço uma oração dessa maneira aqui, não é que tem um sujeito indeterminado, eu coloco um se, um verbo como precisar, precisa-se de pedreiros para o novo empreendimento, aí eu vou ter esse verbo transitivo indireto, né, que é precisa de algo ou de alguém. Aí, nesse caso aqui, eu tenho um objeto indireto, um verbo transitivo indireto. A gente vai ver isso lá em predicado, né, mas de forma mais apropriada. E aí eu tenho aqui uma outra opção, né, de como fazer criar esse sujeito indeterminado. Eu não sei, não vai aparecer lá quem está precisando. Talvez esteja até numa placa de uma empresa e tal, mas aqui eu não tenho sujeito determinado. O meu sujeito é indeterminado, tá? E aí, isso aqui, lembrando, índice de indeterminação do sujeito.
Então, com essa estrutura, Dani, ó, eu tenho um verbo, ok? E tenho esse complementozinho aqui, que é um objeto indireto, tá? No caso da voz ativa e no caso também de verbos intransitivos como come-se, ok? Então, come-se muito bem naquele restaurante. Na verdade, isso aqui, o Silveira Bueno chamou a atenção de que o caso com o verbo de ligação é raro, mas também eu não vejo muito o uso de verbos intransitivos, não, tá? Mas é possível? É. Então, come-se muito bem naquele restaurante. Come-se, entendeu? Não tem um sujeito determinado aqui. Necessita-se de médicos especialistas. Eu tenho um verbo e tenho um complemento desse verbo, que é meu objeto indireto aí, tá? Então, quem necessita de algo de alguém. Necessita-se de quê? De médicos especialistas, tá? E tem esse caso raro, que é você utilizar um verbo de ligação, a gente vai ver lá no predicado nominal, verbos de ligação geralmente são ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar e andar. Continuar e andar com a noção de estado, tá? Tem uma musiquinha para isso, eu não gosto muito de cantar, mas ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, continuar e andar, que nós vamos ligar. Eu aprendi isso na sexta série. E aí eu evito fazer isso, mas eu acabo fazendo. Então, é possível também falar, quando se é jovem e belo, a felicidade parece possível. Sujeito indeterminado, ok? Se um pronome substantivo indefinido desempenhar a função de sujeito da oração, como é o caso de alguém aqui, é classificado como sujeito simples e não como indeterminado, tá? Porque, ué, Dani, mas alguém, eu não estou conseguindo aqui resgatar, mas é um sujeito simples, tá? É um sujeito simples. Você tem um sujeito aqui, você não tem de forma evidente quem é a pessoa, mas é alguém, ok? É diferente do caso do sujeito indeterminado, que não tem um sujeito expresso mesmo. E a gente tem os casos de oração sem sujeito, ok? Quando as pessoas estão aprendendo inglês, isso é uma dificuldade grande, porque chega na língua inglesa, você tem sujeito expresso até nos casos de oração sem sujeito, ok? Então, o sujeito vai ser classificado como inexistente, né? Ou a oração vai ser considerada sem sujeito quando é constituída apenas de predicado, cujo verbo é impessoal. O que isso quer dizer? Né? Se eu chego e falo assim, está muito quente hoje, é impessoal. Então, essa oração não tem nenhuma informação sobre um sujeito, entendeu? Nenhum tipo de sujeito. Então, esses verbos vão aparecer sempre na terceira pessoa do singular, ok? Como acontece aqui com está muito quente hoje. E aí a gente tem mais exemplos aqui. Quando se indica fenômenos da natureza, né, verbos ou locuções verbais que têm esse sentido, o verbo haver, quando é empregado no sentido de existir, mas tem que ter cuidado, porque existir não é impessoal, só haver no sentido de existir, ok? E as locuções verbais também que vão possuir esse verbo, haver, fazer e ir, quando se trata de tempo decorrido, ok? E os verbos estar, passar e ser, né, se eles forem empregados referindo-se a tempo, ok? Então, perceba que em todos esses casos são impessoais. E aí, como a gente muitas vezes está acostumado a concordar certos verbos com o sujeito, quando a gente pega esses verbos impessoais, que eles não concordam, eles vão ficar na terceira pessoa do singular, a gente acaba se atrapalhando com as questões de concordância, ok? Então, no caso de verbos ou locuções verbais que indicam o fenômeno da natureza. Então, choveu a noite toda, fazia muito frio naquelas montanhas, deve nevar muito durante a madrugada, ok? Então, impessoais. Esses mesmos verbos podem apresentar sujeitos se forem empregados em sentido figurado. Aí, se eu falar assim, choveu canivete, né? Vai chover canivete. Se eu falar choveram vaias. Então, você tem um sentido figurado aqui, e aí você vai concordar, óbvio, com o sujeito, ok? Então, isso aqui não se trata simplesmente de fenômeno natural. Se o verbo haver foi empregado no sentido de existir, então eu vou falar, havia muitas pessoas aguardando na fila,
e não haviam, ok? Então, havia. Sujeito inexistente. Aí tem que ter cuidado que haver é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. No entanto, o verbo existir, ele é pessoal. Então, se eu for pegar essa mesma oração e substituir por o havia pelo existiam, né, pelo verbo existir, o haver pelo existir, eu tenho existiam muitas pessoas na fila, ok? Nas locuções verbais, né, que possuírem o verbo haver nesse sentido de existir, o verbo auxiliar, né, permanece pessoal na terceira pessoa do singular. Qual é aqui o verbo auxiliar? O deve, ok? Aí a forma verbal que vai ser auxiliar aqui vai ser esse deve aqui, tá? Continua inexistente. Se a locução verbal for composta com o verbo existir, eu gosto de botar em negrito. O verbo auxiliar flexiona-se ao concordar com o sujeito, que vai seguir a mesma linha de raciocínio do verbo existir, que concorda. Então, no caso de existir, devem existir. Haver, com o sentido de existir, deve haver muitas pessoas na fila, ok? Se os verbos haver, fazer e ir informarem tempo decorrido, aí é outra coisa que as pessoas têm dificuldade, inclusive, dois conteúdos aqui. Um é o de concordância, porque quer falar faz em 10 anos, só que é faz 10 anos, porque aqui o verbo fazer, indicando o tempo, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. O verbo ir também, vai para 2 meses que recebeu a carteira de habilitação, é tempo, então não varia, ok? Não há variação. E o caso de tá? Porque tanto as pessoas querem, muitas vezes, né, fazer concordâncias que não existem, né, no caso da gramática tradicional, e também até no próprio uso, né? Como também, se bem que essa questão do uso não dá, no cotidiano, né, a gente tem que ter muito cuidado com esse uso da língua portuguesa cotidiana e esse uso aqui, né? Tanto que eu até evito fazer muita comparação, apesar de que eu faço. E o caso de com H, né, do verbo haver, no sentido de tempo decorrido, né? Tempo passado, tá? Então, também no sentido de comparação com outro azinho, né? De daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu estou falando de um tempo futuro, né? E aí a gente observa isso também, tá? Se os verbos estar, passar e ser forem empregados referindo-se a tempo, continua tratando de tempo. Então, são verbos que vão ficar na terceira pessoa do singular por conta da impessoalidade, tá? Então, não concorda. Não tem sujeito, né? Então, eu estava muito quente naquela sala fechada, passava da meia-noite, mas aqui eu posso falar que aquela sala fechada estava muito quente, aí já seria outra coisa. Naquela sala fechada já está indicando um lugar adjunto adverbial, ok? Passava da meia-noite quando a moça entrou em casa. Então, o verbo passar no sentido de tempo. É hora de dormir para vocês, crianças. Tempo. Quando você também tem o verbo ser indicando distância, data ou hora, a oração também é ser sujeito, ok? E aí, o verbo que é impessoal, ele vai concordar com essa indicação numérica. Aí é outro assunto aqui também, concordância, que geralmente pega na hora de responder uma questão. Porque se eu tenho 3 quilômetros depois, são se eu tenho, 1º de maio, né? 1º de maio, tá? São 10 horas da noite. Aí eu vou concordar com essa indicação numérica aqui, 10, tá? Agora, por exemplo, se eu falo que hoje é dia 4, tá? Eu vou concordar com a palavra dia. Mas se eu falar que hoje são 4, vou concordar com 4, ok? Hoje é dia 4, hoje são 4 de agosto, ok? A gente vai ver isso também com concordância. Sujeito é agente da oração na voz passiva. A gente falou de vozes do verbo lá em verbo. Então, o papel de agente, como aquele que pratica ação verbal, só coincide com o sujeito gramatical quando o verbo está na voz ativa, tá? Então, na voz ativa, o sujeito vai ser agente da ação verbal.
né? Os alunos realizaram os exames finais, né? Quem realizou os exames finais? Os alunos. Realizaram o quê? Os exames finais. Como é que eu faço esse negócio dessa análise aqui, né? Fiz a pergunta para o verbo, quem é o sujeito agente? Os alunos, tá? Isso aqui está na voz ativa, ok? Realizaram o quê? Os exames finais, no meu objeto direto. Perceba que não vai ter aqui preposiçãozinha, ok? E aí eu tenho um verbo transitivo direto. Na voz passiva, o meu sujeito, que era agente, passa a ser paciente, perdão, o meu sujeito vai ser o paciente da ação verbal. Esse negócio, a forma como o Silveira Bueno botou isso aqui ficou meio confuso, mas eu vou ter agora o meu objeto direto, que era quase o que eu estava falando errado, o meu objeto direto vai se tornar um sujeito, e aí ele vai ser um sujeito paciente, tá? Então, esse sujeito aqui é paciente da ação verbal. Por quê, Dani? Porque o exame final aqui ele está sendo realizado, né? Eles foram realizados, no caso. E aí, quem é agente são os alunos. E aí, aqui, o meu sujeito de outrora aqui, da outra oração, vai se transformar em agente da passiva aqui, tá? Por que agente da passiva? Porque, embora ele não seja sujeito da oração, ele continua sendo o responsável pela ação verbal, né? Então, se eu falo assim, o, é, o boleto foi entregue pelo carteiro, né? Quem entregou o boleto? O carteiro. Então, ele é um agente da passiva, ok? Ah, esse assunto, lembrando que ele é uma parte lá de voz do verbo, e essas coisas acabam sendo retomadas também em concordância verbal, ok? E aí, sobre sujeito, é isso, a gente vai ficar retomando as coisas, porque a gente vai tratar de predicado também e das outras análises, ok? Então, é isso aí. Bye, bye.